Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Facebook ok, YouTube ok. Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, bom dia pessoal do Spotify, para onde essa transmissão irá logo depois. A Irene está aqui. Oi, gente. Para interagir. Seja bem-vinda também. Esse é o canal Teologia Pé no Chão, canal dedicado a transmitir assuntos teológicos para todos os públicos possíveis, interessados e imagináveis. Nós fazemos uma transmissão no domingo, nesse horário. Esse ano não estamos fazendo, pelo menos por enquanto, transmissões nas sextas-feiras. Mais para frente haverá uma ou outra transmissão complementar a este curso também na sexta-feira. Sejam todos bem-vindos, espero que tenha sido uma boa semana para todos, que seja um bom domingo, um bom fim de semana e uma nova semana também feliz para todo mundo, promissora, cheia de esperança. Eu sou Eliseu, mestre e doutor em teologia, e nesse canal me dedico a compartilhar com vocês reflexões que eu julgo relevantes para a vida, não apenas para a vida religiosa, mas para a vida de um modo geral. Meus estudos sobre teologia me convencem a pensar a teologia como um saber aberto para todos, não um saber privativo apenas dos religiosos, como se fosse um saber exclusivo. Todos têm direito a saber, até porque os cristãos representam uma parcela importante da sociedade, mais do que nunca influenciam grandemente a sociedade, e a nossa fé não pode ser mantida em mistério, né? Ela tem que ser compartilhada publicamente, toda a sociedade tem direito a saber em que creem os cristãos, né? E até para poderem julgar se os cristãos estão sendo fiéis às Escrituras ou não, porque esse é um direito que toda a sociedade tem. Bom, nós estamos estudando um curso chamado Teologia do Amor. O amor é central na fé cristã. Antes de ser central na fé cristã, melhor dizendo, é central na vida. Quem de nós, conscientemente, pode desprezar o amor, né? Até quem esteja magoado, ressentido, de mal com a vida, o faz em grande parte por causa do seu insucesso com o amor. E as religiões, de modo geral, como eu falei desde a segunda aula, também tratam do amor. O cristianismo não é a única religião que fala do amor. Quando os cristãos falam do amor, eles falam junto e ao lado de toda a sociedade, de todo mundo. E é claro que o cristianismo tem a sua própria contribuição. E esse é o tema do nosso curso. Portanto, é com este objetivo que eu estou convidando-os e convidando-as para esta aventura. É uma necessidade minha, como teólogo, como pessoa, como ser humano, como ser social, refletir sobre o amor. Eu descobri que a teologia trata de tudo, menos do amor. E eu estou aqui para pagar essa dívida. Pagar essa dívida com a sociedade, com a própria teologia, e primeiro comigo mesmo, né? Bom, o que nós temos feito desde... Hoje é a sexta aula, né? O que nós temos feito nesse último mês e meio? Eu comecei na primeira aula apresentando a problemática do tema, as dificuldades que nos esperam nesse caminho, as perguntas que nós deveremos responder e também as delimitações. Evidentemente, meu objetivo aqui não é falar sobre o amor em sentido universal, geral, né? Seria um curso impossível, pelo menos para mim. Mas a proposta é falar do amor segundo a revelação da fé cristã, da teologia cristã. Por isso, uma teologia do amor.
E desde a segunda aula até hoje termina essa primeira parte do curso, eu tenho feito aulas introdutórias. Então, na segunda aula, na primeira foi introdução, problematização. Na segunda aula, eu apresentei o amor nas religiões, foi uma aula absurda, né? Porque falar das religiões em apenas uma aula, dividi-as em grupo e mostrei sucintamente que papel o amor joga nas religiões. Na terceira aula falei sobre o amor na mitologia, porque a mitologia faz parte da nossa formação, né? E aí pesquisamos como que, principalmente a mitologia grega, concebe o amor, como ela elaborou as questões sobre o amor e depois lançou-as para esse nível da mitologia. E nas duas últimas aulas, aula 4 e 5, eu percorri aí séculos e séculos de citações do amor na filosofia. Dividi esse bloco em 3 partes. Na aula 4 falei sobre a primeira parte, que é a filosofia clássica, falei sobre Eros, Filéu, Filia e Agape. E na aula passada, oportunamente pulando cerca de 1000 anos, que eu considero como teologia a era da filosofia cristã e que não me interessava, quer dizer, interessa, mas não comportava nesse curso, pulei para a Renascença, para o Iluminismo, para citar diversas falas e posicionamentos dos filósofos a respeito do amor. Bom, meu objetivo não é cansá-los, também não é apenas transmitir curiosidades, é apenas para mostrar como que o mundo lidou com o amor até agora. Eu poderia, e até tive a tentação de pensar no amor na história, para mostrar como nós chegamos ao amor hollywoodiano, por exemplo, né? Pensei também em tratar sobre o amor na arte, né? Porque a arte fala melhor sobre o amor do que a ciência, do que a filosofia. A própria ciência, a medicina, poderia também falar sobre o amor, o que acontece no nosso cérebro quando nós amamos, quando nós estamos apaixonados. Mas como esse curso é de teologia, não é de outras matérias, a título de introdução, eu resisto à tentação de terminar hoje aqui esta parte introdutória. Acredito que os meus objetivos estão sendo cumpridos, acredito que vocês também já estão, digamos, bem embarcados no curso, né? E na próxima aula nós iniciaremos a viagem da teologia. Então, na próxima aula nós começamos a estudar o amor no Antigo Testamento. Vamos dedicar aí umas 4, 5 aulas para pesquisar o amor no Antigo Testamento, e depois então entramos no amor no Novo Testamento e iremos até o final do ano nessa longa viagem sobre a teologia do amor. Eu estou me esforçando bastante para atender ao que foi prometido e atender à expectativa que eu mesmo estou gerando em vocês. Bom, feita essa introdução, essa recapitulação, vamos então à matéria de hoje. A matéria de hoje, que é a última aula introdutória, eu estou chamando aula 6, né? Portanto, eu estou chamando de amor e psicologia. É a minha última aventura, meu último atrevimento, né, em falar do amor numa área que não é da minha formação. Então, não é uma aula de psicologia do amor, não é tratar o amor psicologicamente, também não é uma aula, como eu fiz as anteriores, de o amor na psicologia. Para tratar do amor na psicologia, eu deveria entrevistar os principais filósofos, né, teóricos, os principais teóricos da psicologia, e ver o que cada um deles falou sobre o amor. Eu renunciei a essa tarefa, inclusive publiquei aí na minha página um convite a psicólogos e psicólogas que queiram
fazer suas contribuições, serão muito bem-vindas, vocês colocarem aí comentários a respeito do que disseram ou o que vocês acharem relevante para enriquecer essa aula. Se vocês fizerem isso, eu vou ficar mais satisfeito do que eu fico nas demais aulas, né? Então eu dei o tema a esta aula de hoje, amor e psicologia. O que me interessa nessa aula é fazer uma narrativa, um currículo do ser humano com respeito ao amor. Então, por que eu usei a palavra currículo agora? Porque me interessa pensar como que nós, seres humanos, chegamos a compor, ou a construir, ou a acumular o nosso depósito de experiências com o amor. Ora, o amor é uma matéria humana. Nós poderíamos falar do amor dos deuses, o amor dos animais, mas não seria propriamente o amor como nós o estamos abordando. O amor como nós estamos tratando é uma atividade, um fenômeno humano. Nós nascemos de uma relação de amor e nós crescemos dentro de uma teia de relacionamentos, a partir de papai e mamãe, a partir da família, a família estendida e depois a sociedade. E depois nós somos jogados no mundo como novos adultos. E depois nós mesmos vamos então ter a nossa experiência individual com o amor, boa ou ruim, feliz ou traumática, né? Geradora de vida ou geradora de morte. E todos nós, então, vamos, digamos, formando esta nossa experiência com o amor. O meu objetivo hoje é usar esta noção básica de psicologia que nós temos e olhar a nossa própria experiência. Então, o convite que eu faço hoje a vocês é fazerem uma certa memória da própria vida, na medida em que eu for falando, fazer uma memória da própria vida, fazer uma certa imersão na sua própria vida, na sua infância, na sua família, na sua experiência social, na sua experiência afetiva, nos seus namoros, no seu casamento, na geração de filhos, nos seus papéis sociais e agora na maturidade, né? Aqueles que já, como nós aqui, estamos caminhando para a terceira idade e pensamos nessa bagagem que nós construímos a respeito do amor. Então, eu estou usando a psicologia como um tipo de óculos para olhar a nossa vida pessoal. Então, depois de termos tratado do amor de modo amplo, de modo racional, filosófico, religioso e etc., é claro que isso deve nos tocar, essa é uma aula muito pessoal. Esta é uma aula para a gente, digamos assim, fazer a última preparação para entrarmos no caminho da teologia. Eu estou me baseando muito, né? Porque, é claro, quem é anão na matéria tem que subir no ombro de gigantes, né? Então, eu me baseei muito nesse livrinho aqui do Erich Fromm, um freudiano, psicólogo, filósofo e também marxista, né? Ele conhece bem a fé, se não me engano ele é judeu, se alguém puder confirmar aí, acho que ele é judeu, então ele conhece bem o Antigo Testamento, conhece bem a religião cristã, e esse livro chama A Arte de Amar. Eu achei um livro muito fácil de ler, muito bom, muito fácil, e eu estou seguindo basicamente a trilha dele. Então, se você pensar, pô, mas isso aí é Freud, em grande parte é Freud, né? Com a crítica do Fromm, né? Que é pós-Freud, né? Muito mais novo do que Freud, e já tem então condições de fazer a crítica do Freud. Mas é claro que vocês podem fazer
contribuições até divergentes e conflitantes com o que está sendo dito aqui. Por isso que eu estou dizendo que o meu objetivo não é teorizar sobre o amor, mas é pensar sobre a nossa trajetória humana, né? Para organizar esse currículo, eu fiz aquilo que acho que vocês esperam que seja feito numa aula com este objetivo, né? Estou pensando na vida humana em algumas etapas, né? Então, para organizar a aula de hoje, eu vou propor estas etapas. Primeira etapa, o nosso nascimento, aquela nossa primeira infância. Uma segunda etapa, aquela nossa parte da socialização, em que a gente já tem noção da família ampliada, dos relacionamentos amplos da vida, né? Em que a gente sai daquele nicho familiar e estrito e a gente já se relaciona mais amplamente, incluindo aí a escola, que é a nossa grande etapa de socialização, né? Quando a gente é parido da família para o mundo, né? Depois a gente pode pensar na nossa maturidade como adulto, e aí, obviamente, a maturidade sexual, quando a gente se prepara para assumir relacionamentos afetivos, incluindo aí, né, o casamento ou um relacionamento afetivo privativo, exclusivo, duradouro, né, incluindo geração de filhos. E por último, aquela etapa da maturidade em que a gente já se casou, já divorciou, já teve filhos, os filhos já cresceram, estão vindo os netos e a gente já vê a vida como uma realização, boa ou não, positiva ou negativa, mas em que a gente já começa a fazer outras reflexões sobre o sentido da vida, quais afetos nos marcaram, como a gente se construiu, né? Acredito que o sentido da vida é uma pergunta eterna do ser humano, mas acredito que ela se torna mais aguda nessa etapa, digamos, final. Então seria primeira idade, segunda idade, terceira idade, né? Algo mais ou menos assim. Tudo bem? Todo mundo entendeu aí a minha proposta? Tá. Enquanto dois psicos, né? O pastor Falcão e a Tatá Celestino. Tá, beleza. Eu falei Tatá, mas A Rita. Sim, legal. Legal, conto muito com vocês. A Simone ainda não está, estou esperando que chegue. Eu convidei, sintam-se à vontade, vou ficar muito feliz. Bom, sempre fico feliz com a participação de vocês, mas hoje muito mais para vocês intervirem. A Irene vai lendo ali os comentários, né? Como eu vou organizar a aula nessa sucessão de etapas da vida, vocês podem ir também, digamos, se organizando de acordo com esta etapa, não exatamente por mim, nem pelos alunos em si, por vocês, mas porque facilita também a leitura da Irene, se vocês seguirem principalmente esta ordem, esse desenvolvimento da aula, porque a Irene vai controlando ali a leitura dos comentários. Bom, vamos então à aula de hoje. Vamos começar então pelo nascimento. Como o ser humano nasce? Bom, o ser humano nasce de uma relação que deve ser, não estou dizendo que todas são, né? Não vai pensar assim, não, você não conhece a minha história. Bom, todos nós nascemos de uma relação entre homem e mulher que deve ter sido uma relação de amor, né? Eu já falei aqui algumas vezes, e vem na nossa cabeça espontaneamente, que o ato sexual é chamado de fazer amor. É claro que nem todo ato sexual que gera um filho, uma filha, é um ato de amor, mas idealmente é isso, digamos, que a natureza humana propõe. E nós nascemos então desse encontro de um homem adulto, de uma mulher adulta, pelo menos estão maduros para a reprodução sexual. A gravidez da mulher dura 9 meses.
E nós nascemos num estado, isso aqui me chamou muito a atenção e me fez mergulhar um pouco na minha história e pensar na minha mãe, né? Porque é uma memória que a gente não tem, né? Mas nós nascemos, de acordo com alguns filósofos e biólogos, nós nascemos numa condição precaríssima. Nós nascemos prematuros. Eu não estou dizendo, nasceu de 7 meses, etc. Eu estou dizendo que ao nascer de 9 meses, nós nascemos numa condição prematura. Nós nascemos num estado extremamente precário, como um ser defeituoso. Nós nascemos completamente incapazes de cuidar de nós mesmos, nós nascemos com conexões cerebrais extremamente atrasadas, se compararmos o ser humano, por exemplo, com um chimpanzé. Eu li uma frase aqui de um dos biólogos, filósofos aqui que eu estava estudando, que ele fala assim, para a gente comparar um bebê humano com um bebê de chimpanzé, com as mesmas conexões cerebrais, a gravidez da mulher deveria durar o dobro, deveria durar uns 2 anos para a gente nascer no mesmo grau de maturidade que um chimpanzé. Então isso mostra, aí a gravidez não seria possível, o corpo da mulher não suportaria, então os biólogos dizem que a solução da natureza, falando até em termos evolutivos, é que o ser humano nasça de 9 meses mesmo. Então o ser humano nasce num estado precaríssimo, num estado que comparativamente aos demais animais, ele não teria a menor chance de sobreviver. Ele nasce em profunda dependência, ele não nasce pronto para viver. Alguns filósofos dizem que o Erich Fromm, por exemplo, diz o ser humano é lançado para fora do útero. Essa é uma situação traumática para o ser humano, para o bebê. Ele é lançado para fora de um estado de conforto, de um estado definido em que ele está formado, para uma situação completamente incerta e exposta. Ele é jogado para fora. E ele vive, então, essa situação de precariedade, de deficiência, a vida toda. Ele nasce nesse estado e parece que ele jamais se recupera. Ele jamais se sente pronto para a vida. Heidegger, um filósofo do século passado que eu não abordei na aula passada, ele diz: o ser humano é um ser jogado no mundo. Ortega y Gasset, que eu abordei na aula passada, ele fala que o ser humano cai na vida, ele é parido para fora do útero como um náufrago, como alguém que cai no mar e não encontra nenhuma solução natural. Porque a gente poderia pensar, as aves também botam ovos. E o ovo não é uma ave pronta, mas a própria natureza provê essa segunda etapa, em que o pintinho, a avezinha, vai nascer, a mãe vai alimentá-lo por um tempo e depois ela o abandona. Nós fomos testemunhas de uma sabiá que botou e chocou seus ovinhos aqui num vaso de parede da Irene alguns anos atrás, e nós acompanhamos o processo todo. Aqueles avezinhas, sabiazinhos, nascem numa situação precária. A mãe os alimenta ali por alguns dias, e depois, quando eles estão prontos, ela simplesmente os abandona. E eu, ignorante, né, fiquei pensando que eles iam ficar ali naquele berçário muito tempo e eu iria protegê-los. Saímos de carro, quando voltamos eles tinham desaparecido, né? E eu fiquei aqui lá com o ninho vazio. Eu fiquei com a crise do ninho vazio, né? Eu e a Irene, e a sabiá cumpriu a tarefa dela e foi embora. E dizem que ela volta no ano seguinte para botar de novo. Mas como nós fizemos reforma aqui em casa, ela deve ter achado outro lugar. E também o nosso gato deve ter demonstrado para ela que aqui não era um lugar muito seguro para chocar. O Erich Fromm diz que nós, então, somos jogados nessa situação em solidão.
E não há, como eu estava dizendo quando eu falei das aves, não há uma solução natural. A natureza não nos provê de nenhuma solução para sobreviver, de modo que a espécie humana estaria completamente condenada à extinção. Tanto a mulher não teria interesse em ficar grávida e arriscar sua vida por um ser que não tem condições de sobreviver, como talvez, quem sabe, como acontece em outros animais, essa fêmea a fêmea mãe poderia pensar, não é um feto viável, não é um filhote viável, e nos abandonar. Então, o parto não nos prepara para a vida, e uma vez parido, né, uma vez nascido, expulso do útero, a natureza não nos dá nada, nenhum equipamento para viver, e nós então estaríamos condenados à extinção. Nós não teríamos sobrevivido, se a gente pensar em termos evolucionistas, né, o ser humano seria uma espécie que não deu certo. Aí os filósofos, os psicólogos, os estudiosos dessa matéria dizem há uma única solução. A solução não vem do parto, não vem da natureza. A solução vem da cultura. Que esta fêmea humana, a raça humana, resolveu acolher este ser precário com amor. Então, observem qual é o ponto zero, qual é o primeiro estágio da nossa sobrevivência, que nos faz ser o que somos. Nós somos feitos de um ato de amor, e ao nascermos em profunda precariedade, por uma inteligência da humanidade, por uma decisão da humanidade, que não é racional, aliás, não é natural, porque pela natureza da espécie, o filhote não é viável e poderia ser abandonado, como outros animais fazem. Tem vários filhotes e seleciona os viáveis, abandona os inviáveis, mas por uma decisão da humanidade, ela, inversamente às demais espécies, resolve tratar com maior amor e cuidado os mais frágeis. Se a raça humana tivesse seguido o instinto dos demais animais, ela deveria acolher os fortes e viáveis e abandonar os inviáveis. E se seguisse essa lógica, a raça humana teria sido extinta, porque nenhum bebê humano nasce viável, capaz de viver por si mesmo. Então, o primeiro ponto que nós temos que atentar aqui é este: que nós, ao nascermos, naquele estado em que nós nascemos, somos recebidos por uma fêmea humana, pela mãe, com amor. Este amor com que nós somos recebidos é a nossa primeira experiência humana. Então, aquela precariedade que a natureza com que a natureza nos forma é recebida por uma única solução. Esta solução é o amor humano, representado primeiramente pela mãe. É muito comum que hoje, quando as mulheres dão à luz nos hospitais, o primeiro ato, digamos, gentil, humanitário, né, é deixar o bebê ter um contato com a mãe. Sujinho, né, enrugadinho, roxinho, é ter um primeiro contato com a mãe, aquele primeiro cheiro da mãe, aquele primeiro contato. E é claro, vocês veem isso, a mãe emocionada
né, chorando, emocionada, beija aquele ser. É engraçado que esses dias eu vi um vídeo, porque hoje tudo é gravado, filmado, fotografado e editado e publicado. Eu vi um vídeo de uma moça que, com uma reação muito diferente, muito sui generis, ela fala, ui, que nojo. Eu acho que ela muito num golpe de sinceridade, ela falou alguma coisa assim, ui, né? Tipo, porque de fato, só a mãe quer tocar naquela coisa que nasce, né? Só a mãe vai dizer que lindo, todo mundo vai esperar, né, uns dias para o bebê criar uma certa forma, né? Todo mundo olha aquele bebê inchado, torto, narigudo e etc. E evita comentários, né? Evita comentários. Fala assim, ó, ai, que coisinha. E tal. Também não fala, né? Coisinha linda ou feia. Teve alguém que falou, logo melhora, né? Logo, espera alguns dias, o meu também nasceu assim e tal, né? Alguns golpes de sinceridade, né? Daquilo quebram a etiqueta, né? Do que não dizer. O pior foi o que a gente ouviu, né? A gente perguntou, ele parece com quem? Daí a menina, numa ação de sinceridade, também falou assim, com nenhum dos dois, ele é lindo. E infelizmente, né? Isso foi já muito tempo depois, quando o bebê está naquele estágio que todo mundo quer pegar, né? Mesmo. Todo mundo quer pegar o bebê. O bebê é uma imagem linda depois de algum tempo, né? Todo mundo que é pai e mãe e está vivendo perto de bebê, etc., sabe disso, né? Que o bebê nos primeiros dias só a mãe quer pegar, nem o pai quer pegar, né? Eu morria de medo de pegar o filho. Parece que pegar o filho é algo sempre perigoso, né? Só a mãe quer pegar a criança nesses primeiros dias. Então, o Gehlen, um filósofo alemão, vai dizer o seguinte, que a criança nasce com alguns alicerces, porém não construída. E quem vai fazer o papel, essa é a expressão que ele usa, família construtora. Então, o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é isso. O ser humano nasce, eu e você, todos nós, nascemos num estado lamentável, precaríssimo, né? E a solução para nós nos tornarmos quem somos, para nós desenvolvermos as nossas conexões cerebrais, para nós sermos construídos como humanos, é o amor com que somos recebidos. A psicologia e as demais ciências humanas já perceberam que a falta de amor na formação da criança é gravíssima e pode levar, inclusive, à morte. Experiências já foram feitas que uma criança que convive com a mãe num lar, num ambiente precaríssimo, paupérrimo, é mais saudável do que uma criança que vive sem a presença da mãe, por exemplo, numa creche em que ela tenha todos os recursos. Então percebam que a presença da mãe, desse amor materno, esse amor com que todos nós somos salvos da extinção, é superior às demais condições do meio. E este é um ato, um fenômeno cultural. É um fenômeno que nos distingue duplamente dos demais seres vivos. Primeiro, nós nascemos precaríssimos. Os demais animais nascem já num estágio mais maduro. Segundo, o que nos salva da morte é o amor da mãe. Quando nós nascemos, o que nos acolhe desse trauma é o braço e o seio da mãe, é o corpo da mãe. É como se nós não tivéssemos sido paridos parcialmente, porque nós continuamos ligados à mãe, e o seio da mãe, o abraço da mãe, o toque da mãe, a voz da mãe, a mão da mãe, o corpo da mãe faz o papel de um segundo útero. Então os psicólogos vão dizer o seguinte, que de fato a mãe
nos dá a luz 2 vezes. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, nascimento biológico, que é esse parto que se faz na maternidade, e depois um nascimento sociológico. Por quê? Porque no primeiro estágio do nosso nascimento, nós continuamos ligados à mãe. O bebê mal percebe que nasceu, porque o corpo da mãe, o seio da mãe, o abraço da mãe, a voz da mãe, a presença da mãe faz com que a criança continue ligada a ela. A mãe, o corpo da mãe, faz o papel de um segundo útero, de modo que a criança continua se alimentando do corpo da mãe como se estivesse no útero da mãe. Então a criança mal percebe que ela nasceu. O trauma do nascimento e o trauma da ruptura do útero é superado por este amor da mãe. Eu tenho aqui uma frase dos meus estudos de filosofia que fala: o ser humano, é um ser essencialmente social. Logo depois do nascimento, do parto que nos colocou fora do útero materno, continuamos dependendo de algo. Não do útero, que teve a função de auxiliar a mãe a dar à luz, mas do cuidado de alguém. Essa dependência pode ser traduzida como a necessidade de uma segunda gestação do nosso de caráter sociológico e cultural. Então, esse primeiro tempo que nós ficamos com a mãe, é claro que a avó, a sogra, o pai, etc., a vizinha, todo mundo quer participar desse momento, mas fundamentalmente é a mãe, né? Nós passamos aí por uma segunda gestação que vai nos preparar para o contato com os demais seres humanos. É a mãe que vai nos preparar para nos colocar no colo de outro, mas sempre voltando para a mãe. Então, esta primeira etapa do nosso nascimento se constitui, digamos, numa segunda gestação. Manuel Cabada, um filósofo espanhol, vai dizer: o ser humano não pode chegar a ser aquilo a que constitutivamente está destinado sem um primordial e básico acolhimento amoroso. Então veja, o que nos humaniza, o que nos torna humanos e que nos distingue dos animais, não é apenas o útero da mãe, mas o acolhimento amoroso. Nós que nascemos em precariedade, somos acolhidos nos braços de uma mãe e depois da mãe, no seio de uma família. Aí cada um de nós pode pensar no seu parimento, né? Se teve mãe, se não teve, né? Aqueles que não foram recebidos com amor, aqueles que nasceram numa família desestruturada, aqueles que não foram frutos de um relacionamento de amor, aqueles que foram rejeitados, né? Aqueles que foram frutos de uma violência sexual, né? Aqueles que não foram desejados, aqueles que foram doados, abandonados, né? E os diversos traumas e carências de amor que não foram, digamos, atendidos para que a gente se torne plenamente humano. Então vejam, nós somos formados pela natureza para sermos um animal especial, um animal humano, que só por se chamar humano já nos corta dos demais animais, de modo que chamar de animal humano acaba sendo até uma contradição, ou é animal ou é humano. Mas este acolhimento em amor é que vai nos construir. Eu peguei aqui a frase de um outro filósofo espanhol, Carlos Dias, que, se não me engano, ainda é vivo, é muito recente. Ele fala: o ser humano deveria dizer, não como Descartes,
penso, logo existo. O ser humano deveria dizer sou amado, logo existo. Porque o amor, aliás, o ser amado vem antes do pensar. Se não é amado, o pensamento é prejudicado. As faculdades mentais e humanas são prejudicadas. Então, eu fiquei muito encantado com essa frase do Carlos Dias, quando ele fala, sou amado, logo existo. Corrigindo o racionalismo exacerbado do Descartes, que diz, penso, logo existo. Carlos Dias vai dizer, se você não fosse amado, você nem pensaria, penso, logo Carlos existo. Dias, né? Carlos Dias, com Z no final, tá ali, né? Tá ali na citação, ali abaixo do Cabada. Então, o único modo, ele vai dizer também, de aprender a amar é sendo amado. Então, o amor da mãe, ele tem essa característica quase divina, por isso a gente elogia tanto o amor materno, porque ele nos dá o marco zero. A mãe ama porque é mãe, é ponto, é isso. E porque somos amados, então amamos. Então a mãe é esse primeiro, digamos, parto de amor, né? Parto aqui nos dois sentidos, né? Tanto de parir como de partir. É o ponto de partida também, né, do amor. Bom, eu passo agora, então, superado esse ponto do nascimento, eu passo, então, agora para aquela relação entre a criança e mãe, criança e pai. E aqui também eu dependo muito do Erich Fromm. A relação da criança com a mãe depois de nascer é praticamente, como eu falei agora há pouco, indistinguida. Porque a mãe continua sendo para a criança fonte de calor, fonte de alimento. Veja, o corpo da mãe é o primeiro alimento da criança. No útero e depois do nascimento. O seio da mãe, né? Eu me lembro quando nosso filho nasceu, que dar de mamar é algo prazeroso para a criança, ela quer mamar, né? Mas ao mesmo tempo é algo doloroso para a mulher. O seio incha, dói, racha, resseca, né? E enquanto a criança está tendo o prazer de mamar até dormir, a mãe muitas vezes está sangrando e doendo, né? E ela sofre não apenas transtornos como o seio vazar em público e etc., como a própria dor, né, da criança sugar e às vezes até morder para que o leite flua, né? Então, esse ato da mãe prover calor para a criança, para que ela se sinta amada e prover alimento, é o símbolo do amor doação. A criança nessa fase, ela não ama, ela recebe amor, ela é amada. E esse amor, então, é que vai representar para a criança o nosso ponto de partida. O amor da mãe é um amor incondicional. Talvez o amor materno seja o que mais próximo nós tenhamos do amor de Deus. Porque é um amor gratuito. A mãe ama porque é filho dela. Ela não sabe o que esse filho será, o que ele fará, se ele lhe dará alegrias ou tristezas, se ele vai vencer na vida ou não, se ele vai ser boa coisa ou não. Ela não tem a menor ideia do que esta criança será. Ninguém tem. Mas a mãe, talvez por causa da sua doação, é aquela que vai dar este amor ponto de partida. Ela é que vai estar presente, ela é que vai acolher, ela é que vai dar este amor considerado o mais elevado. E a criança, por causa deste amor, é que vai então se preparar para os demais relacionamentos.
Eu coloquei aqui uma frase que já adianta um pouco a teologia, que o amor materno é digamos, aquela marca na vida da criança que diz: eu estou feliz porque você existe, você é bom, você é meu filho, né? Ela ainda não sabe o que será, mas ela diz: é bom e eu estou feliz porque você existe. Eu não sei ainda quem você ainda nem ri para mim, você não diz mamãe, às vezes vai dizer papai primeiro, né? É muito comum esses filminhos na internet da mãe dizendo: eu que dou tudo, eu que faço, eu que não sei o que, bababá, bababá. E ela vai falar papai primeiro, ou no nosso caso, o nosso filho falou o nome da cachorrinha primeiro, da cachorrinha da vizinha primeiro, que era difícil, né? E às vezes vai falar mamá e a mãe acha que está falando mamãe e ele está pedindo leite, né? Ou vai falar papá, o papai acha que está falando ele e está pedindo papá, né? Talvez por isso que a gente chama mamãe e papai, né? Porque é o nome do primeiro alimento da criança. Mas eu falei que é uma nota teológica porque Deus também, ao nos criar de acordo com Gênesis, diz: é bom. É como se Deus estivesse dizendo: eu não sei o que você fará, meu filho, mas é bom que você exista e eu estou contente com a tua presença no mundo. O pai, de acordo com os psicólogos, os pais vão entrar, o pai, vou dizer no singular para não confundir com o plural, pai e mãe, que, de acordo com a nossa língua, chama de os pais, né? Como se fossem dois homens, né? O pai vai entrar nesta relação de um modo diferente. Quando a criança vai amadurecendo, ela vai entrar então na esfera da relação do pai, que vai desempenhar nesta relação, especialmente de acordo com Freud, né? Um corte. O pai é aquele que separa a criança da mãe. Então o pai vai fazer aqui o papel daquele segundo obstetra, né? O primeiro obstetra é aquele que vai tirar a criança do útero, cortar o cordão umbilical e a partir dali introduz aquela pequena plasma no mundo humano, né? O pai é um segundo obstetra, um obstetra, digamos, sociológico, né? Psicológico, porque ele é que vai cortar, ele é que vai separar este bebê da mãe, né? Porque primeiro a mãe tem que dividir seu amor com o pai, e segundo porque o pai é aquele responsável por socializar o filho, por introduzir o filho nas demais relações. Os psicólogos vão dizer que o amor do pai representa um amor condicional. O pai é aquele que vai representar a ordem e as regras do mundo. E o amor do pai já é diferente, é um amor condicional. Ele tem que ser merecido, ele pode ser perdido, mas também pode ser conquistado. Então o pai representa aqui a autoridade e orientação para colocar o filho no mundo. Então os psicólogos vão dizer que a mãe quer trazer o filho para si, a mãe é sempre abraço e útero. Ela quer trazer o filho para si. E depois, às vezes, nem consegue parir o filho para o mundo. Quem faz este corte é o pai. O pai é aquele que arranca o filho do útero da mulher, no sentido simbólico, do abraço, do colo, do seio da mulher, e o introduz no mundo. Eu tive um professor de psicologia, não estudei psicologia, tive um professor de psicologia no curso de administração, e ele falava sobre esses papéis polares, né, do pai e da mãe na constituição psicológica do ser humano, né? O jogo do papel materno e paterno nesta formação psicológica do ser humano. E apenas a partir da infância, dos 8 ou 10 anos, é que a criança vai começar, na sua maturidade, portanto, na idade de ir
para a escola, né? A partir dos 6 anos, 8 anos, 10 anos, é que a criança começa a retribuir o investimento de papai e mamãe. Até aí, ela é uma esponjinha que está recebendo amor. Ela passa por uma fase que a psicologia vai chamar de egoística narcisística, em que tudo é para ela, né? É claro que se tem irmãos e etc., ela começa a ter que dividir. Ela já sabe que ela não é o centro das atenções. Mas apenas nesta idade, após os 6 anos, 7 anos, 8 anos, é que ela começa a formar-se para amar. Até então ela é amada. Ela é o centro do mundo, o centro das atenções, ela é naturalmente egoísta. Ela está formando o seu ego, o seu eu, com base no amor que recebe. A partir desta idade é que ela vai começar a pensar em amar mamãe, em amar o papai, em fazer um desenho, em fazer um bolo de lama para a mãe, para o pai, porque ela quer ver a mãe e o pai feliz. E é nesta idade... Então, é o período, digamos, da socialização. Então, a primeira socialização, o ser humano é um ser social, mas ela nasce dessa relação simbiótica com a mãe, é rompida desta relação pelo pai, que começa a tirá-la desta relação egóica, né? E então a introduz nessa teia de relações, que primeiro é a família ampliada. É aí que ela começa a descobrir o vô, a avó, o primo, o irmão, a irmã, o tio, a tia, a madrinha, o madrinho, o padrinho, o madrinho não tem, o padrinho, né? E ela então é, digamos, amadurecida nessa teia de relações humanas. Até então, preparar-se para esta socialização, para sair do ninho, né? Vejam que a família limitada, estrita, e a família ampliada representa aquilo que o ninho representava para a nossa sabiá aqui da nossa garagem do vaso da Irene. É o ninho mesmo, a gente chama de ninho, né? A família é o ninho, né? E a socialização, por exemplo, ir para a escola, ir para um ambiente não familiar, é um grande passo para a nossa constituição humana. Se a nossa formação psicológica foi boa e saudável, a gente então está livre e já se sente protegido e amado para esta experiência de sair. Se a nossa experiência não é boa, a gente terá problemas nesta primeira etapa da socialização. Eu peguei uma frase aqui do Juan Carvalho. Eu tirando o Eric Fromm aqui, eu só tenho espanhóis hoje na minha aula, né? Ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Para ser completamente livre é necessário ter sido, na infância, protegido com amor. Ou seja, aprisionados pela tutela da geração que molda o nosso mundo. Então nós passamos por essa cobertura. A família tem que ser esta blindagem que garante o nosso amor. Você é amado, você é querido, você é desejado e nós estamos felizes que você exista. Toda a ausência de amor nesse período constitutivo será paga mais tarde com escravidão. Ele quer chamar a atenção para o fato das nossas dependências. Um ser humano que não é protegido e amado nesta primeira etapa da infância será eternamente escravo de outros afetos, de outros amores e nunca alcançará a liberdade de amar. E aqui então eu faço um contraponto para nós revisitarmos nossos pais, nossa mãe, nosso pai, que também é fruto de uma relação familiar e que de alguma forma chegou à madurez, à maturidade.
E que, bem ou mal formada, encontrou nosso Pai, que também, bem ou mal formado, amadurecido em amor, acolhido na sua infância em amor, coabitou um com o outro, fez amor, fez sexo, né? E nos gerou. E que nos acolheu dentro deste ninho, que idealmente deveria ter sido formado por uma mulher madura, amada por seu ninho anterior, e por um homem amado e seguro na sua masculinidade, na sua adultez, né? Para então nos formar. E nós sabemos que não é isso que aconteceu. É assim. Que a nossa mãe também teve o seu currículo de amor, que a levou àquele homem, e o nosso pai, nossos pais, tiveram aquele currículo de amor com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus outros amores, e que de alguma forma encontrou a nossa mãe. E que este ninho de amor, que deveria ser o ambiente ideal para a nossa chegada ao mundo, é o que é. E, detalhe, não faziam terapia. Exatamente. Então, exatamente. É muito diferente. E reproduziam, meus pais me criaram assim, é assim que eu vou criar. A pílula anticoncepcional não era comum. Exatamente. Então, exatamente. Tem que levar tudo isso em conta quando você julga os seus pais. Por isso que eu tô falando que é o nosso currículo, é a nossa formação. Tá? Bom, tudo bem até aí, eu estou falando bastante. Pessoal, pode perguntar se vocês quiserem. Então, antes de entrarmos na segunda etapa, deixa eu ver aqui, peraí, se eu chamei essa etapa... Não, eu estou aqui, tá. Eu estou aqui tem um comentário da Simone. Tá, ótimo. A Simone chegou. A Simone é psicóloga. Beleza. E ela disse assim, primeira contribuição, muito boa essa fala. Podemos perceber quando a pessoa desenvolve o transtorno afetivo. Exatamente. Isso é bem claro, né? E começa lá nesse histórico que você falou. E aí, Simone, muito obrigado pela sua contribuição. Eu aproveito para dizer o seguinte, né? Se guardem isso para as próximas aulas de teologia, né? Se o amor ocupa tal lugar na nossa vida, a um ponto que a privação de amor poderia ter nos levado à morte como espécie, a extinção, ou a nossa morte individual, como a literatura da psicologia atesta, significa dizer também que todo transtorno, é esse o nome que ela usou? Transtorno afetivo. Uhum. Todo transtorno, todo incidente nessa nossa constituição tem profundo impacto na nossa vida. E eu afirmaria, a Simone que me corrija e demais psicólogos e psicólogas, que os consultórios, né, Simone? Os consultórios de terapia estão tratando de amor. No fundo, ou a falta dele. Tudo, sim. Os problemas do amor, os transtornos do amor. Que tudo se resumiria, eu poderia dizer, não estou querendo ser reducionista nem simplificar a questão, mas estou querendo dizer que talvez a raiz de todos os problemas psicológicos, psicóticos, neuróticos e etc., e transtornos, tenham a ver com este nosso parto biológico e sociológico, né? Que é o amor. No fundo, como disse Carlos Dias, sou amado, logo existo. E sem amor, em todo sentido, nós não existiríamos. A Hildes também fez uma contribuição dizendo, ninguém consegue dar o que não tem. Exatamente. E aí eu lembro do nosso encontro de ontem, né, Aildes? Aí que está, você está tocando num problema profundo. Ninguém consegue dar o que não tem. Veja, nossa Constituição, até onde nós chegamos aqui agora, quer dizer para nós que todos nós temos um ponto de partida. Nós temos que ter um amor que rompa a reciprocidade, a cadeia
da reciprocidade. Se me amam, eu amo. Se não me amam, não amo. É isso aí, né? A mãe, o amor materno, é esta quebra da ruptura. O amor materno é aquele, digamos, aporte de amor que nós recebemos. É, digamos, um investimento, vamos pensar aqui em termos bancários. O amor da mãe é aquele investimento, aquela poupança de amor, aquele superávit de amor que ela deposita na nossa poupança para a gente começar a viver. Então, ninguém começa a viver em déficit, nem em conta zero. Todos nós recebemos um aporte financeiro, uma poupança de amor. Afetivo. Um aporte afetivo, um estoque de amor, vamos dizer lá, 1 milhão de amor que a mãe depositou na nossa conta, sem que nós a tivéssemos amado. Então, o amor da mãe rompe esta nossa carência, porque nós somos recebidos com amor. E aí, como eu acabei de dizer, e a Irene e vocês, a nossa mãe não tinha esse estoque de amor. Portanto, ela pode ter depositado pouco na nossa poupança. E aí a nossa privação, a nossa carência entra para a vida. Ou seja, quando a gente vai para as outras relações, quando a gente vai para a escola, a gente vai privado, né, carente desta segurança. E aí nós vamos buscar este amor, digamos assim, vamos pensar na escola. Se não é a escola, é algum outro lugar. É o clubinho, é não sei o que e tal. Aquele ambiente em que você é levado pelo pai e pela mãe, colocado na porta e entregue a um ambiente estranho, né? Aquela cena horrorosa, né? Você, detalhe, às vezes você não está seguro e você está em déficit e carente. Olha o problema. Caiu. Aí chega lá, você sofre bullying ainda. Não, calma. Não, eu já tô no bullying. Calma. Não vamos nem falar no bullying. Vamos falar naquela cena traumática que depois a Simone, né, os psicólogos vão ter que tratar, né? Em que a mãe chega e te põe no colo de uma pessoa estranha. E ainda chama de tia. Você fala, pô, mas que raio de tia é essa que eu nunca vi, né? Tia agora, tia quem, né? Porque na nossa época, não. Exato. Não vamos falar dos nossos, né, nos nossos Você traumas. vai aflorar aqui, os traumas. Eu fui jogado direto no primeiro ano, sem jardim, sem parquinho, sem nada, né? E aí você fica ali à mercê, né? Aquela mulher não é tua parente, aquelas crianças não são teus primos, e você tá ali solitário, mané. Você tá ali solitário, né? E agora o amor tem que ser disputado. E agora você entra, de fato, num certo mercado de afetos. Se você é gordinho, você vale menos. Se você é pobre, você vale menos. Se você demora a aprender, você vale menos. Se você não é bom de esporte, você vale menos. Você entra num verdadeiro mercado de concorrência. E agora o amor que você deveria ter recebido gratuitamente da tua família, agora vale quanto você pesa. Num sentido simbólico, mas também no sentido literal. Se você é gordo, feio, negro, baixo, pobre, se você é burro, se você usa óculos, se você tem cabelo isso, cabelo aquilo, etc, etc, você entra num certo mercado, né? Num certo mercado. É claro que a nossa geração tirava isso ali, né, no final da escola, eu te pego lá no final da escola, e agora a situação atingiu níveis gravíssimos, né, de bullying. Ora, o que é o bullying? Não estou querendo ser reducionista nem simplista. Esse nome, né? A gente nem sabia. Mas o que é o bullying, senão um catálogo de preço, né? Em que uma turma diz: você vale menos e você não merece a nossa amizade, o nosso amor, você não é bem-vindo aqui. Por causa da sua cor, por causa do seu cabelo, por causa da sua cara, porque você é tímido, porque você tem espinha, porque você joga mal, ou porque não sei o que, não sei o que. Cada um sabe
o que este processo de socialização lhe custou. Mas ele representa, digamos, um dos nossos partos, talvez um parto sociológico, né? Um segundo parto, em que a gente é jogado no mundo e você será medido e amado e apreciado e valorizado. Veja que apreciar, estimar, valorizar são termos do mercado, né? Quando a gente fala depreciar, né? Depreciar, esse é um termo do mercado e da contabilidade, né? Você está falando de preço, a gente fala, tenho muito apreço por você, eu tenho muita estima. Veja que nós estamos usando, valor estimado, né? Nós estamos usando a terminologia do mercado, da contabilidade. Então percebam como claramente essa nossa experiência de amor nos marca. Porque aqui agora já não é mais amor incondicional. E aqui o amor da mãe também já vai perdendo espaço. Porque agora eu não quero ser o filhinho da mamãe, né? Eu tenho que me identificar com o meu pai, eu tenho que me identificar também com os meus iguais. Eu já não quero a mãe perto, né? Eu quero saber quanto eu valho no mundo, né? E então a escola pode representar aqui, com toda a sua complexidade, digamos, um símbolo deste nosso processo de socialização. E ali, quer a família te ame ou não, quer a família represente um ninho ou não, é na escola que você tem que se ver. Vai todo mundo vai passar por uma fase em que você fala, cara, que droga, tem que ir para a escola, né? E sofrer de novo os apelidos, né? A hostilidade, o bullying, né? E cada um teve as suas formas de lidar com isso. E isto vai te introduzir à segunda etapa, que eu queria tratar aqui muito rapidamente, que é a nossa juventude e a nossa maturidade sexual. Né? Só um comentário, a Simone diz assim, e o bullying vai reverberar também com a rejeição que a pessoa traz, vai se somar à rejeição que a pessoa já traz, aí pronto, né? Eu lembro, só contar rapidinho, eu lembro, engraçado que eu me lembro, quando eu morava na casa da minha cunhada, que eu estudei, eu de alguma forma pisei numa poça d'água, de lama, e ficaram 2 pingos na minha canela atrás de barro. E a criança, ela não era, já era em Corbélia. A criança, para ela, o que é simples, até pra gente contar aqui, na mente dela, ela não cria soluções. É um problema. E eu olhava aquilo, eu fiquei desesperada, porque eu não pensei que aquilo poderia ser limpado. Eu pensei que eu ia ter que conviver com aquilo, as aulas e as pessoas. E eu achava que todo mundo na escola estava me olhando por causa daqueles 2 pingos de lama. E na minha imaginação, é estranho, ó, agora que eu tô vendo isso, eu não me enxergo inteira. Eu me enxergo cortada das pernas para baixo. A minha memória gravou só a perna com pingo de lama. E eu lembro que alguém, acho que algum aluno, falou assim, vai no banheiro limpar. E eu fiquei assim, limpar? Tipo assim, existe essa possibilidade? Vai resolver o meu problema? Então, para mim, e isso ficou gravado na minha memória. O que isso representou para você bloqueou até a possibilidade, né, de solucionar o problema. Aqui, sim. A Andréa Vitor diz assim, meus pais me proibiam de chamar a professora de tia. Isso na minha geração também não existia, era dona, mas né? Eles proibiam, professora. Olha só. Interessante. Eu diz assim, o incentivo ao revide, às agressões, é muito forte no âmbito da família. Sim. Não sei se ela quis dizer que a família incentiva, só na família, talvez. O enfrentamento, né? Eu acho que o enfrentamento dessa... É interessante esse ponto, né? Porque, veja, ontem até no nosso encontro, né, Eudes, nós falamos sobre rivalidade, né? Quer dizer, a gente poderia traçar aqui um mundo ideal de que a gente nasce numa família de amor, a gente é colocado numa escola de amor e que a gente vai caminhar num paraíso de amor. Mas o fato é que desde a família, quem tem irmãos e irmãs e primos, etc., sabe disso, que ele vai ter que começar a disputar amor
e que ele vai ter que revidar a falta de amor, ele vai se vingar da falta de amor. Né? Então, se você começar a ser criticado pelos seus próprios irmãos, sofrer bullying em casa, né? Você vai ter que arrumar uma forma de se proteger. Né? Por exemplo, o menino que apanha na escola vai ouvir do pai, bateu, levou. Se te baterem, você vai agredir também. Então você aprende a criar uma certa blindagem, uma certa carapaça para se defender deste desamor. Porque no mundo ideal, no mundo do Alice, nos Países das Maravilhas, da Poliana, né? Você vai ser amado na escola, todo mundo vai ter paciência com você, se você tem dificuldade, etc, etc. Esse é o mundo ideal. Mas esse mundo ideal não existe. Né? O que existe é a disputa, é a concorrência, é o bullying mesmo. Né? Por exemplo, o nosso filho teve problemas na escola de briga e agressão, e os professores falaram, isso é normal, isso eles resolvem lá entre eles. Né? E isso gerou problemas para ele, que não era agressivo, não era de briga, e teve que se haver com um ambiente que ele pensava, caramba, mas por que querem brigar? Vocês não têm coisa melhor para fazer do que brigar? Né? Vamos ser amigos. Né? Então, umas coisas assim muito estranhas. Bom, eu preciso rapidamente falar alguma coisa sobre a maturidade sexual. Idealmente, o ser humano, então agora na adolescência, na juventude, ele é preparado pela natureza, né? Quer queira, quer não, né? Ele entra na puberdade, a menina passa pelo seu processo de se tornar uma mulher, de desenvolver as suas características femininas, o menino entra na sua fase de desenvolvimento masculino, né? E eles passam a se apresentarem em sociedade agora com características próprias, e eles vão ter uma experiência, digamos agora, inédita na sua formação, no seu currículo, que é despertar o interesse do sexo oposto, ou do outro. Né? Então a menina passa a ser vista como desejada, e o menino passa a ser visto como desejado. E aqui entra, evidentemente, um outro jogo, né? Um jogo, digamos, normal da natureza, mas que afeta profundamente homem e mulher, menino e menina, rapaz e moça, porque ele vai perceber quanto ele pode, né? Quanto ele conquista, se ele é amado ou não, se ele é apreciado ou não, se ele é desejado ou não, desejada ou não, e isso vai, digamos, formando a pessoa para o seu futuro, sexual. Não deixa de ser traumático, né? Também, né? Por um lado, outro jogo, por um lado, é claro que nós entramos aqui numa fase da escolha do parceiro. Vamos falar assim em termos animais evolutivos, né? Em termos bem básicos mesmo, em termos animalescos. Né? Pensando em termos animalescos, a natureza está preparando a fêmea para a reprodução, né? Porque é disso que se trata. A menina menstrua, desenvolve os óvulos e etc. O menino passa a ter sêmen, etc, etc. Então, a natureza, a espécie humana, está preparando a menina para se tornar uma mulher, para ser mãe, né? E o menino para ser pai. É claro que na espécie humana, esse é um longo processo, um longo descompasso entre maturidade física, psicológica, biológica, sociológica, sexual e etc. Né? Não vou entrar aqui nesses detalhes, mas o fato é que aqui necessariamente está embutida a ideia da escolha, né? Por mais que se fale em múltiplos parceiros e etc, etc, o ser humano caminha para a escolha de uma parceiro exclusivo ou exclusiva. Né? Então é claro que nesta fase da vida, para esse amor erótico, há um processo de escolha. Há um momento em que, dentre todas as meninas, o cara vai escolher uma com quem ele desejaria formar uma família. E é claro que a menina, dentre todos os rapazes e namorados e etc., que ela conhecer nessa fase, haverá um momento em que ela desejará
um certo rapaz, um certo homem para constituir uma família, né? E esta polaridade masculino-feminina, apesar de todas as diversidades que a sociedade está conhecendo, faz parte da constituição e da psique humana, né? E o casamento, então, a reprodução sexual, o acasalamento, né, a relação sexual, é a consumação de tudo isso, porque vai envolver uma escolha, vai envolver intimidade, e a intimidade só pode se dar com um parceiro, pelo menos ao mesmo tempo, né? Não estou querendo dizer que todo casamento será eterno e que cada pessoa só terá um parceiro sexual para o resto da vida, porque isso não corresponde à realidade, né? E eu não posso ignorar isso, mas que psicologicamente o ser humano caminha para ter um único parceiro, pelo menos naquele momento. Não significa que não vá se casar de novo, etc, etc. Mas que é muito raro e causa muitas sequelas um ser humano que tem múltiplos parceiros ao mesmo tempo. Então, falando em termos psicológicos, o ser humano caminha para essa maturidade e ele deseja, mesmo que não saiba, que para desenvolver intimidade, não para ter sexo, para desenvolver intimidade, para desenvolver toda a sua maturidade humana, o amor erótico deseja um único parceiro, portanto uma pessoa exclusiva e uma relação continuada. Todo mundo sabe que relações fortuitas e uma vida sexual livre não produz intimidade. Produz sexo, sexo é uma coisa, amor é outra. Nosso curso não é de sexo, o nosso curso é de amor, e o amor se expressa eroticamente. E este amor erótico da maturidade masculina e feminina requer um parceiro exclusivo e continuado. Portanto, é nesse sentido que um homem maduro, um homem bem constituído psicologicamente e uma mulher bem constituída, saudável, livre, para constituir a sua maturidade sexual, é nesse sentido, idealmente, que se deveria caminhar. E este amor tem algumas características, e aqui de novo eu vou para Erich Fromm, né? Veja ali nos elementos, baixa ali um pouquinho se é o Erich Fromm mesmo, aí nos elementos essenciais, ali número 21, só coloca aí do lado, só para ver se é Erich Fromm mesmo, para não falar bobagem. Move o cursor aí que aparece o quadrinho, clica em cima, isso, tem que clicar, não, senão, vai lá embaixo então, isso, Erich Fromm, tá, é o Erich Fromm mesmo. Ele coloca aqui algumas características, e ele fala que este amor conjugal, este amor erótico, né, no sentido que eu estou colocando, ele envolve algumas características como cuidado, preocupação ativa pela vida e crescimento e desenvolvimento da pessoa amada, envolve responsabilidade. Esse amor leva a responder às necessidades do outro. Ontem, no nosso encontro da nossa comunidade liberta, nós falamos que o amor é movimento, né? A Hildes comentou sobre isso e eu destaquei essa palavra. Deslocar-se das suas necessidades para as necessidades do outro, expressas ou não. Então, por que requer intimidade e continuidade? Porque só se percebe necessidades expressas ou não num relacionamento duradouro. Respeito, capacidade de ver a pessoa tal como ela é e desejar que ela, como é, se desenvolva, né? Então, o respeito aqui é ter o outro como limite, né? Desistir de mudar o outro, de transformar o outro. E conhecimento. Transcender a si mesmo, de novo um movimento, né? Transcender a si mesmo para conhecer a pessoa amada e seus segredos, né? Essa é a grande aventura de um relacionamento duradouro, conhecer. É muito interessante que na teologia do amor no Antigo Testamento, a palavra conhecer é um, como é que se fala? Um eufemismo
para a relação sexual, né? Quando fala assim, por exemplo, e Abraão conheceu Sara, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Olha que interessante, né? O conhecer, né? Esta nudez que era normal no Éden, agora é coberta e é aberta apenas para uma pessoa, né? Um homem adulto, uma mulher adulta, ou pelo menos sexualmente maduros, que descobrem seus corpos, desnudam-se para dar-se ao outro em amor, esta entrega, né? Que não é apenas eros, não é apenas sexo, mas que tem o sexo a expressão máxima da entrega da sua vida ao outro. E isso só pode se dar, isso só pode ocorrer, só pode alcançar a sua plenitude num relacionamento de amor e de compromisso duradouro. Senão, jamais alcança essa maturidade. E todos nós, qualquer um de nós, que tenha tido a experiência múltipla sexual, pode atestar isso. Tanto é que o nosso mundo faz muito sexo e ama pouco, né? O amor, encontrar um amor, se tornou uma coisa quase que fictícia, né? Algo para Hollywood, né? Mas não mais algo que se pode esperar na vida real. Falou que intimidade, né? Intimidade. Intimidade, eu gosto das palavras, da etimologia das palavras, né? Intimidade é o dentro, né? O corpo pode ser compartilhado, o nosso mundo está aí, né? E o corpo pode ser compartilhado nos mais diversos níveis, né? Mas o dentro, né? Íntimo é o dentro, o meu ser real, né? Não é apenas um encontro de corpos, é um encontro de vidas, de compartilhar vidas, né? E todo mundo se encanta até hoje com um amor duradouro, né? É o sonho de qualquer pessoa. Eu me lembro de uma colega que vivia nas baladas, nas noites, etc, etc. E ela própria compartilhou isso nesses termos que eu vou compartilhar. Um deles ali, um companheiro deles ali de barzinho, de balada, de noitada e etc. Um deles encontrou um grande amor e se casou e foi viver a vida feliz. E um dia eles no bar, bebendo, enchendo a cara e etc., eles disseram, gente, vamos falar a verdade, tudo que a gente queria era estar em casa agora com o nosso grande amor, né? Com o amor da nossa vida. Tipo assim, a gente está aqui bancando a felicidade, nós somos felizes, livres, não temos que dar sastifa para ninguém, né? Mas vamos falar a verdade. O que a gente queria mesmo era estar em casa com o nosso grande amor, né? Então é evidente que, embora o nosso século, o nosso mundo seja um mundo muito decepcionado com amor, que tenha buscado libertar-se do amor e trocá-lo por puro sexo, né? A experiência não foi bem sucedida e nós ainda continuamos na Rua da Amargura, ainda sonhando, né? Com um desfecho para esse nosso currículo, né? Independentemente de quem foi nosso pai e nossa mãe, independentemente de como nós nascemos, independente de como foi nossa infância, independentemente dos pinguinhos de lama na perna, etc., dos traumas e de tudo isso que nós formamos, nós ainda sonhamos com uma bela história de amor. E é isso que nós queremos. Né? A Tata Celestina falou aqui, tarefa difícil essa de conhecer alguém, né, para ter intimidade. Ela até exatamente. Porque conhecer alguém a gente até conhece, né? A pessoa até conhece os solteiros e divorciados. Sim. Mas a questão é conhecer alguém que vai dar liga para ter intimidade, né? Exatamente. E que já não esteja tão machucado pela vida, né, Tata? Não esteja tão machucado pela vida, que já esteja blindado e, né? Veja, eu falei aqui o currículo do amor. Mas como ninguém nasceu num lar ideal, ninguém viveu no mundo cor-de-rosa, né? Azul e cor-de-rosa, segundo
nós desenvolvemos muitas blindagens, né? Os psicólogos estão aí para confirmar isso, né? Nós desenvolvemos muitas blindagens, né? E esta entrega que eu acabei de falar, no fundo, ela não se dá, né? E eu queria aqui, para não frustrar o que eu mesmo prometi, eu cheguei com vocês até essa fase da maturidade sexual, dos filhos, e aí começa tudo de novo, né? Este homem que nós nos tornamos, a mulher que você se tornou, se encontram nesse ato sexual, geram um filho, né? E aí as atenções de pai e mãe vão para esse filho, para esse amor ao filho, para que agora a gente salve essa criança dos traumas que nós mesmos sofremos, e ele vai desenvolver seus próprios traumas, e etc. E essa é a vida. E nós queremos ser pais bons, mães boas, e no final das contas geramos filhos também traumatizados, que também vão chegar na adolescência com seus problemas, e depois vão ter que fazer terapia, e depois vão se casar e vão ser felizes, ou não, né? Independentemente, às vezes os pais foram felizes, os filhos não. Às vezes os pais foram infelizes, se divorciaram e os filhos são felizes, ou pelo menos estão lutando para construir uma família. Tudo isso está abarcado aqui nesse pacote. Mas eu queria dar o último passo aqui, nesses últimos 4 minutos, para falar dessa fase, por exemplo, em que eu e Irene estamos agora, né, beirando os 60, né, em que você já começa a refletir sobre o ninho vazio, sobre a maturidade, sobre o envelhecimento, sobre o que eu fiz da minha vida, os amores ou não amores, os êxitos e insucessos, as memórias felizes e infelizes, as fotos bonitas e os momentos críticos, né? Se você conversar com qualquer pessoa casada há muito tempo, ele vai dizer, tem que ter muita paciência, nós vivemos momentos ruins também, nem tudo são flores, etc, etc. E o que eu queria colocar aqui nessa, digamos, etapa madura, ou nessa terceira etapa do amor, essa terceira idade do amor, é uma questão que talvez o Guilherme Falcão tenha muito, né, a pensar aí, que é a questão do sentido da vida, né? É claro que a vida inteira é uma busca pelo sentido, é para isso que a gente luta, casa, tem filhos, luta, enriquece, empobrece, etc, etc, e corre, é o sentido da vida. Mas nesta idade, depois que nós já fizemos o que tinha que fazer, já criamos os filhos, etc, etc, a pergunta pelo sentido da vida vai nos confrontar duramente e vai nos dizer, e para que tudo isso? E para que tudo isso da vida? E pelo que nós corremos mesmo? E valeu a pena tudo isso? Né? No final, o que é que sobra? Né? As coisas que compramos, as aventuras e etc. O que é que de fato deu sentido à nossa vida? E parece que nós nascemos para o amor, vivemos para o amor, e só o amor pode dar sentido à vida. Eu termino com uma frase aqui do Erich Fromm, quando ele fala o seguinte: se é verdade que o amor é a única resposta sadia e satisfatória ao problema da existência humana, então qualquer sociedade que exclua relativamente o desenvolvimento do amor deve, no fim das contas, perecer vitimada por sua própria contradição com as necessidades básicas da natureza humana. Ou seja, se o amor é a resposta e a nossa sociedade não é baseada em amor, então nós estamos nos condenando ao fracasso. Na verdade, falar de amor não é pregar sermão. Um comunista falando isso, hein? Não é pregar sermão. Pela simples razão que significa falar da última e real necessidade de todo ser humano. Então, nós não precisamos de amor apenas como quando somos um bebê enrugado e feio.
Nós continuamos precisando de amor na primeira infância, na segunda, na adolescência, na sala de aula, na juventude, no namoro, no casamento, na velhice. O obscurecimento dessa necessidade não significa que ela não exista. A gente faz essa cara de moderno, de independente, etc, etc. Não significa que a necessidade não esteja gritando dentro de nós. Analisar a natureza do amor é descobrir sua geral ausência hoje em dia e criticar as condições sociais responsáveis por essa ausência. Ter fé na possibilidade do amor como fenômeno social e não apenas excepcional e individual é uma fé racional baseada no conhecimento da própria natureza do ser humano. E o que o Erich Fromm está dizendo é o seguinte, gente. Se a própria natureza humana está dizendo para nós que sem amor a gente morre, então nós temos que colocar de novo o amor no centro da vida. E não apenas da minha vidinha pessoal ou do meu nicho familiar. Mas que nós temos que pensar numa sociedade para o amor, numa educação para o amor. Que nós temos que pensar no amor na sala de aula. Nós temos que combater bullying, sim. Nós temos que prover na sala de aula um ambiente para o amor. As relações trabalhistas têm que ser de amor. As relações sociais têm que ser para o amor. O Estado tem que pensar em amor. A justiça, o direito tem que pensar em amor. Se é que nós queremos uma sociedade menos neurótica, menos violenta, né? Então nós temos que levar, segundo Erich Fromm, um ateu, freudiano, marxista. Ele fala, se de fato a nossa espécie depende do amor para viver, então nós não temos saída a não ser recolocarmos o amor no centro da nossa vida. Isso significa paz e amor no trânsito, paz e amor na rua, paz e amor no comércio, paz e amor na vida, paz e amor no trabalho, paz e amor na sala de aula, paz e amor. É isso. Sim. Perguntas, comentários, críticas. A Simone está dizendo que ainda é o sentimento, acho que ela quer dizer o amor, que não há lei contra o amor, né? Exato, existe um versículo bíblico sim, que diz isso. Maravilhoso. Mesmo muitos achando fora de moda. Exato. Não há lei contra o amor, né? Ontem nós falamos sobre isso no nosso encontro. Eu quero destacar esse ponto, Simone, como uma contribuição teológica, porque é a nossa fé herdada do Antigo Testamento e professada no Novo Testamento que vai colocar o amor neste nível. O próprio Deus nos ama antes e acima da lei. Né? Você ontem tocou, por exemplo, na história de Ezequiel e Oséias. Eu estou preparando uma aula daqui a algumas semanas para falar exatamente como o amor de Deus se manifesta. Porque, primeiro, o amor de Deus é um ato formal da aliança. Nós formamos aqui uma aliança e vocês me devem obediência e eu devo proteção e amor cuidadoso a vocês. Mas a partir da infidelidade do povo de Israel, Deus fala, eu amo vocês acima e para além da lei. Certo. Independente de qualquer coisa, eu amo. Então Deus vai colocar o amor acima da lei. E esse texto que a Simone citou, também vai ser o objeto de uma aula nossa, está lá no apóstolo Paulo, quando ele fala o fruto do Espírito é o amor. Quando ele fala, nós não vivemos mais pela lei. Jesus nos libertou da lei. Ele nos colocou numa relação de amor com ele mesmo. E o fruto desta relação é o amor. E aí ele vai dizer, contra estas coisas não há lei. Aí eu volto para terminar aquele ponto que eu falei, acho que foi quando a Ildes fez um comentário sobre a mãe.
Quando eu falei nesta aula que a mãe é o ponto de partida. A mãe é aquela que faz o primeiro investimento de amor na nossa vida. Deus abençoe nossas mães. Essa semana eu renovei meu amor pela minha mãe, né? Lembrando dela, da sua fragilidade, da sua fraqueza, das suas... abnegação dela. Nossa, pensando, cara... É uma pessoa muito abnegada, né? Meu Deus, né? Não há amor que eu possa retribuir para pagar a dívida que eu contraí e tal. Mas chega um momento, e aí os psicólogos vão concordar comigo, chega um momento em que a nossa mãe não dá mais conta, né? Em que o amor da nossa mãe também não é suficiente para nós. E nós temos que transcender nossa mãe. E que se nós nos tornarmos dependentes de nossa mãe, nós vamos ser seres humanos aleijados. Imagina eu como homem, adulto, pai, marido, cidadão, responsável, né, dependendo da minha mãe. Seria um absurdo, seria um transtorno afetivo, para usar a palavra da Simone. Então, na nossa maturidade, preferencialmente antes de casar, nós temos que assumir essa autonomia frente ao amor de pai e mãe. E nós temos que nos tornar seres adultos e plenos. Quem vai nos dar o amor que nós precisamos? A esposa vai se tornar a nova mãe? O marido vai se tornar o novo pai? Os filhos vão se tornar a fonte do nosso amor e do nosso sentido? E aí, Simone, eu aproveito essa tua fala do amor que transcende para colocar a pedra fundamental da nossa sanidade mental e da nossa autonomia e da nossa liberdade como ser humano. O amor gratuito de Deus. Todos os outros amores perecerão. Todos os outros amores nos geram medo. Por quê? Porque a pessoa amada é livre e pode deixar de nos amar. E se ela não deixar de nos amar, na boa sorte da vida, ela pode se ir, porque ela morre. E todo amor padece do medo e da ansiedade profunda da perda. Sim. Todo amor é provisório e precário. O bem supremo, o amor profundo que nós precisamos para ficarmos em paz é o amor de Deus, porque é gratuito e nunca jamais perecerá. Mesmo quando morrermos, quem pode nos separar do amor de Deus? A morte? Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, esta é a contribuição que a fé cristã vai dar. Esse aporte do amor de Deus agora não é mais da nossa mãe. A nossa mãe, tadinha, não dá conta. Ela também precisa ser amada, acariciada, cuidada, protegida, porque ela vai envelhecer. E ela é que vai precisar do nosso amor para dar mínimo sentido à vida dela. Mas aí nós descobrimos a grande mãe do céu, o grande pai do céu, que nos ama infinitamente e gratuitamente. Ótimo. Alguns comentários só para concluir. Eu lembrei de uma amiga nossa que é psicóloga, que ela disse, a Carla, né? Ela falou, ela tem 3 filhas e ela disse, gente, por mais que eu abrace, que eu confirme o meu amor constantemente, eu percebo que as minhas filhas são um poço de carência de amor infindável que eu não posso suprir. Imagine se não fizer isso, né? Então, assim, nós precisamos do amor de Deus. A transcendência. Esse é um lado, a transcendência. Né? Aí a Islamar brincou com você que falou, de acordo com meu amigo Eliseu, eu estou fechada para o amor, né, amigo? Mas, brincadeira à parte, a busca pelo amor parece eterna, por causa dessa necessidade que eu falei agora, né?
E aí o pessoal está agradecendo, ela mesma disse, ótima aula, obrigada por compartilhar. O Thales disse, mais uma aula excelente, obrigada. Obrigado, gente. Vocês recompensam meu esforço. Aí a Simone diz assim, Melanie Klein vai falar na fase esquizoparanoide, a relação de amor e ódio, na hora de deixar o peito, luto da separação. Então tem tudo isso. Sim, é legal. que a gente deu uma avançada geral, mas tem muitos detalhes, né? E aí eu fez um comentário engraçado, disse, nada me separará dessas aulas preciosas. E o Miguel, excelente aula. Obrigado, Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês, especialmente Tchauzinho, bom domingo. Simone e Tatá como psicólogas, né, que apoiaram. Próxima aula, então, a gente começa efetivamente a teologia do amor. Até lá, Deus abençoe vocês.